Estamos de volta, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o filósofo Miguel Atier Filho, que fala sobre o livro da alma, né? Avicena que foi um filósofo árabe, é isso? De do língua mundo árabe. árabe. Qual que é a importância, você que é um especialista em tradução de filósofos, não é? Qual a importância hoje sair desse mundo árabe e você traduzir para o português, levando para outros cenários esse livro da alma e a importância do Avicena? Muito bem. Eu tenho destacado que o livro tem 4 áreas de importância que acho que são as principais. A primeira é falar justamente de um tema que interessa a todos os humanos, que é da sua interioridade. É o tema da alma, um tema atávico, ancestral, que tem sido tratado por várias civilizações, por várias religiões. A nossa e eterna por várias, pergunta, né? A nossa eterna pergunta. O Avicena é um desses autores que trata especificamente disso e do ponto de vista da filosofia, talvez o autor, até o período em que ele está, que mais tratou dessa interioridade humana, num livro só. Segundo grau de importância é que nós, na filosofia e dentro da universidade, trabalhamos como os arqueólogos. Nós fazemos arqueologia do pensamento. Nós vamos atrás dos documentos históricos antigos e os trazemos à tona novamente para o cenário das discussões atuais. Então, do ponto de vista do resgate da história do pensamento e da filosofia, esta obra do Avicena, assim como boa parte das obras que foram escritas em árabe nesse período, elas recosturam o tecido da história do pensamento que está rasgado. Nós temos como um grande quebra-cabeça, desde do começo da civilização humana até hoje, um grande quebra-cabeça em que faltam peças. Que está faltando peças, Muitas justamente. peças. Avicena é um elo fundamental para a compreensão de como evoluiu o pensamento dentro da civilização humana, desde a antiguidade até hoje. Mas por quê que ele é peça fundamental? É peça fundamental porque ele não só resgata grande parte da tradição da antiguidade clássica, que estava em outras línguas e que havia sido traduzida para o árabe, então praticamente boa parte do que estava concentrado antes dele repousa na pena dele, dentro da sua obra. Ele faz um tipo de síntese, uma refundição dessas teorias todas, como boa parte do que sai em seguida parte das obras dele, seja para concordar, seja para criticar. Tanto nas regiões que nós costumamos pensar oriental, quanto naquilo que nós costumamos chamar ocidental. Então ele tem essa importância grande, que é essa segunda, de resgatar uma obra como essa, costura a história do pensamento, novamente, dá mais uma peça do nosso quebra-cabeça. A terceira... Por isso a importância da tradução. Essa é a importância da tradução. O terceiro ponto é que vem como consequência desse segundo, que quando você costura a história do pensamento novamente, você vê que alguns paradigmas caem por terra. Por exemplo, hein? Vamos lá. Que o mundo está dividido entre Oriente e Ocidente. Como se houvesse 2 regiões no mundo, em que uma é oriental e outra é ocidental. E pior, de que pessoas que moram num suposto mundo oriental, que é completamente imaginário, pensariam de uma maneira diametralmente oposta de um outro mundo que é ocidental. Não é? Então criamos como se fossem 2 tipos de humanos que teriam perspectivas diferentes. Isso desmonta, porque a Avicena seria como um ocidental do lado oriental. Não é? E com você isso nós percebe que tem o mesmo pensamento, que é a mesma... Sim, não só porque ele pensa como que nós costumamos chamar de ocidental, que é razão, técnica, uma série de outras categorias, como também ele é uma das peças fundamentais para explicar o pensamento daquilo que nós chamamos de ocidental, que é a Europa a partir do século XII e XIII e que depois se espalha por todas as Américas. Então ele reconfigura o modo de nós pensarmos o mundo hoje. Para nós que estamos entrando no século XXI, e que temos todas as culturas e civilizações colocadas em tempo real na nossa frente, seja pelo computador, nós ainda temos paradigmas muito velhos para lidar com essas coisas. Por exemplo?
por exemplo, esse, de que o esse, mundo que o mundo é. Outro, por exemplo, que a Grécia é o berço da civilização ocidental e não tem nada a ver com esses árabes que estavam, ou persas que estavam em língua árabe nesse período, eles eram todos helenizados, tinham a tradição grega dentro deles. Então, essas coisas vão sendo desmontadas e você vai vendo uma certa universalidade que passa pelas culturas que você imaginaria serem as mais diferentes possíveis. Não é? E eu acho que a quarta importância é que isso foi feito no Brasil. Essa tradução foi feita no Brasil. E por você? Eu fiz a tradução, mas também sou fruto de um esforço muito grande das universidades brasileiras. Porque as universidades, só para complementar, estavam sentindo falta justamente de costurar. Está faltando essa informação. Então vamos traduzir, vamos ver qual é a importância do Avicena, o que ele tem para falar e outros também, né? Outros filósofos. Autores. Ainda falta, tem mais um ainda que você vai fazer. Você fez de quem já? Eu traduzi uma obra do Al-Kindi, uma do Al-Farabi e uma do Avicena. Tem ainda o Averroes, que é um outro autor muito importante. Só esses autores chegam a quase 800 títulos. Que não tinham aqui. As traduções começaram a ser feitas, o resgate disso, na década de 50 e 60, pelas universidades da Europa, fundamentalmente. Porque justamente eles queriam saber boa parte dos fundamentos das suas filosofias, entre aspas, tipicamente europeias, que estiveram com os árabes no período de maior produção desses pensadores. Né? Então, é isto. Quando você fala numa visão contemporânea das ideias de Avicena, o que é? Bom, tem a visão contemporânea que eu acredito ser a mais importante, é essa do ponto de vista da história da filosofia, não é? Quando você resgata um autor desse para dialogar com todos os outros pensadores que nós estamos mais acostumados, né? Aristóteles, Platão, Hegel, Kant, Descartes, que fizeram a história da filosofia, ou também com as ciências, ou também com a medicina da época, uma obra dessa, ela reconfigura a visão que nós temos da própria história da civilização. Qual é a visão, vamos dizer? A visão hoje é uma visão de que, não só de que o mundo está dividido em dois, mas nós atribuímos qualidades àquilo que nós chamamos de ocidentais e àquilo que nós chamamos de orientais. Essa é a principal Ou, por exemplo, mudança. Os árabes. Né? Os árabes hoje passam por questões estão se buscando muito também, difíceis, né? Porque a história do pensamento ela é algo que vai se deslocando, veio se deslocando ao longo de pelo menos 5 ou 6 mil anos que você consegue reconstituir isto. Ela passa por muitos povos, fala muitas línguas, entra em várias religiões, troca de mãos, vai para vários territórios, mas é um tipo de construção da própria humanidade cujo civilização árabe, entre os séculos 8 e 14, ou seja, 600 anos, foram os principais responsáveis pela elaboração desse patrimônio que faz parte da humanidade. Não é? Então, compreender isso, trazer isso à luz, reconfigura a maneira como nós vemos aquilo que chamamos de outro. Mas quando você, como filósofo, né, você vê, nós trazendo para o momento atual, esses conflitos todos que estão vivendo, né, os árabes, essas disputas interiores e exteriores, quando você fala que não existe essa divisão, a gente sente uma diferença muito grande de pensamento, muitas vezes radical ou não. Isso dentro da filosofia explica como? Quer dizer, não tem essa divisão, mas a gente sente isso. Sim, a gente sente não uma divisão. Se fosse para dividir o pensamento em algum tipo de número, seria bom não dividir em dois, orientais e ocidentais, mas seria bom dividir em quantas cabeças houvesse dentro do planeta Terra. Porque cada pessoa tem radicalmente um tipo de pensamento diferente da outra. Não é? Então, isso por um lado. Por outro lado, se você olhar esse fenômeno humano que foi, desde o momento que desceu nas savanas da África e começou a se transformar num tipo de homo erectus, habilis, até chegar ao homo sapiens, quer dizer, esse pensamento humano, ele é o tipo de uma unidade.
ele se configura como o pensar da própria Terra. Não importa que lugar o ser humano esteja, você está dizendo, do planeta. É do pensamento todo. Então, por um lado, o pensamento é uma unidade, porque é o fenômeno que aparece por meio da história ao longo desses anos todos, fruto da humanidade. E, por outro lado, ele é tão plural quantas cabeças houver. O que está implicado é que algumas correntes de pensamento podem ser detectadas. Então, você pode puxar uma corrente como o budismo, pode puxar uma outra corrente. São várias correntes, né, Miguel? Há várias correntes. Tá. Essas correntes, elas têm particularidades que fazem com que cada elemento que tiver dentro dela adquira uma identidade. Essa identidade é fundamental para que ela possa passar os anos aqui na Terra, não é, na vida, sabendo a sua língua, a sua pátria, tendo uma noção do que vai acontecer com ela depois da morte. Isso são particularidades que orientam antropologicamente aquela comunidade. Okay. E cada grupo desse está amparado numa particularidade útil para aqueles elementos. Agora, o que nós temos hoje é que esses grupos todos eles são colocados em tempo real, em contato em tempo real, pela internet ou por todos esses motivos. Claro, o que está acontecendo lá no Sudão a gente está sabendo agora. Quais que são as perspectivas em relação ao outro, nesse caso? Então, se você faz parte de um outro grupo, a história do pensamento já mostrou isso. Em primeiro lugar, eu tento aniquilar o outro. Em segundo lugar, eu posso tentar convertê-lo, ou posso tentar escravizá-lo. Essas foram as coisas que a história mostrou. O outro ou foi aniquilado, ou foi escravizado, ou foi convertido à sua própria crença. No século XVIII inventaram uma nova perspectiva que foi tolerar o outro, que é até onde nós estamos hoje. O outro nós toleramos, porque ele é muito diferente. O que eu penso que seria uma nova perspectiva, criar-se um novo córtex cerebral para o século XXI, não é trabalhar nessa dimensão das particularidades, mas é alçar uma nova categoria em que nós podemos compreender o outro. Isso só é possível se nós estudarmos e analisarmos as estruturas nas quais ele está montado. Quando isso acontece, quando você efetivamente conhece isto, há uma aproximação da universalidade do próprio pensamento e se desarmam os espíritos. Isso seria importante para o século que se inicia. E vai ser. E nós vamos chegar lá. Vamos deixar o serviço, o site, quem quiser conversar com o Miguel. Miguel, infelizmente a gente não tem mais tempo e a alma é muito complexa. E todo esse universo que você trouxe para a gente. Mas muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada e parabéns pelo livro, tá? Pelo seu trabalho. Muito obrigado. Nossa opinião de livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, gente.